Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Nós tivemos uma vitória ao aprovarmos com 52 votos a 18, senadora Ana Amélia, o Senado dando um fim nas chamadas decisões monocráticas, que deveria ser exceção e se tornou regra no Supremo Tribunal Federal. Que bom que Vossa Excelência está aqui e me dirigir a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência passou 8 anos aqui também falando sobre ativismo judicial, e a proposta de redução de mandatos de ministro do Supremo eu assinei com Vossa Excelência. Aprove Deus que Vossa Excelência estivesse aqui. Eu queria que a Câmara mostrasse a senadora Ana Amélia ali. A proposta de 8 anos era dela. Nós tivemos debate 10 anos e eu dizia 8, podendo, era minha, renovar por mais 8. Até discutir com Vossa Excelência ali essa proposta de fixação. Porque os caras são eleitos para Deus. Quando votamos aqui erradamente a PEC da Bengala, nós fomos enganados com um argumento que um homem aos 70 anos, aos 65, está no auge da sua lucidez e sabedoria para decidir. Nós erramos, nós eternizamos. Eles não tiveram essa compreensão. A compreensão foi invertida, de que agora ninguém pode conosco. Eu li uma declaração do Fux um dia desses, ele dizendo: nós não temos obrigação de agradar ninguém, não. Político tem obrigação com o povo, nós não temos. Ei, peraí, cara pálida. Peraí. Parece que eles foram eleitos pelo povo e nos nomearam. Nós somos nomeados pelo Supremo. Veneziano, Vital do Rego, foi nomeado. Eles é que ganharam a eleição. Olha que troço invertido. E eles ali estão dizendo que não deve nada político, quando na verdade alguém teve que disputar uma eleição de presidente, até de ser esfaqueado, ouvir palavrão, difamação, mentira, ou mentir para ser presidente, mas disputou a eleição. Foi pra rua 3 meses, sangrou, urinou sangue, apanhando no rim. Depois põe um cara lá, ele diz que não tem nada a ver com política. Como assim, hein? Quem te botou aí? Não devemos satisfação. Já somos quase um semipresidencialismo. E essa semana ouvimos, ao votar o fim da decisão monocrática, aí eles rasgaram o verbo publicamente. Acabou a lua de mel. Eu vi uma repórter famosa, uma âncora de uma televisão, que eu não falo o nome, para não sujar minha boca, debochando ao vivo, com o celular na mão,
Enquanto o Rui Costa estava em entrevista, o ministro fulano debochava de Rui Costa. Rui Costa é aquele que falou que o tráfico dá muito emprego, muita capilaridade para as crianças, para os adolescentes. Ganha até uma moto, senador Vital. Ele disse, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Eu acho que é cria de Jacques Wagner. Cadê Jacques Wagner? Ele falou isso, senadora Ana Amélia, o ministro da Casa Civil, quando era governador da Bahia. Mas a gente sabe que eles têm direção, criando um nicho de voto. Certamente as pessoas votam neles. E a jornalista famosa, né, que está debochando do cabelo do Trump, ontem ela debochou do cabelo do Trump, do cabelo do Milei, do cabelo não sei o quê e tal. Tudo para eles é discriminação. Mas eles podem fazer tudo o que quiserem. Veja, ela com o telefone na mão dizendo, e o ministro me mandando recado aqui, dizendo, mentiroso, Rui Costa é mentiroso. Um arriscou. Dá uma dica aí que eu digo quem foi. Ela deu uma dicasinha, eles chutaram 2 nomes. Acabou a lua de mel, por quê? Tinha casamento? É a sociedade que está perguntando, quem falou foi eles. E Vossa Excelência, Vital do Rego, que eu me acostumei a chamar Vitalzinho, porque chamava seu irmão também, veneziano, mas eu chamo Vitalzinho, o nome do seu irmão ficou eternizado aqui. O senhor é Nanico. Senador Wellington Nanico. O ministro disse que nós somos Nanico. Eu posso falar para o ministro? Ministro, quem tem complexo de Golias nunca imagina que um dia pode cair aos pés de um Nanico. Essa era a altura de Davi. Sardento. O deboche, o escárnio com essa casa. E hoje eu vi a entrevista de um que está pleiteando, já foi indicado, senador Vital. Ele disse que quando o homem é indicado para ser ministro, que ele não tem mais partido, não tem ideologia, ele não tem mais ideologia, muda tudo, até a roupa. Me engana que eu gosto, adoro ser enganado. Essa cantilena enfadonha, essa música já é domínio público, ninguém recebe nem direitos autorais mais disso. De que quando coloca a toga, tudo muda. Não. Senador veneziano, não se separa um homem das suas convicções. Um homem nunca será separado das suas convicções. Quando o Fachin foi sabatinado aqui por nós, senadora Amélia, lembra que eu disse a ele, advogado, o senhor é militante do PT, o senhor é militante de esquerda. Ele disse, não, quando coloca a toga nas costas, a Vossa Excelência pode entrar no YouTube, tá lá. Ele e eu. Tudo muda. Tudo começa do zero, senador. Eu disse, não, um homem nunca será separado das suas convicções. A mesma coisa que eu digo pro Flávio Dino. Ele tá bonzinho, mandando interlocutor receber. Não, eu não recebo, não. Eu não recebo, não. Até porque eu recebo, quem sabe, quem eu não conheço. Mas Flávio Dino eu conheço, vou receber pra quê? E advirto os senhores que se elegeu com o voto desse povo que vai pra rua, que uma fotinha de vocês com o Flávio Dino vai lhe mandar pras cucuias. O povo acordou, o povo não é idiota. Domingo nós tínhamos a Paulista lotada de pessoas pela memória do Clezão que morreu nos porões e sob a tutela do Estado, assim como o Herzog, que é reclamado pela esquerda até hoje. Clezão morreu na tutela do Estado, senadora. Debocha do parlamento, debocha da Câmara, pode convocar que ele não dá nem satisfação. Aqui ele veio na Comissão de Segurança, 3 senadores fizeram pergunta, eu, Flávio e o Moro. Ele nos chamou de bobo. Não é CPI, não é convocação, a última palavra fica com eles. Debocha, impõe. E eu quero encerrar o meu tempo dando uma parte para o futuro ministro, que eu espero que não seja, com a graça de Deus, onde ele debocha. Eu vou passar a palavra para ele. Eu pacto os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão, como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso.
Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenho clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Senhores jornalistas, imprensa, povo brasileiro, esse é o ministro da Justiça que eles querem como ministro do Supremo. Esse é o Flávio Dino. Só cai no golpe quem quiser. Tá aí. E eu sei que ele é valente, que ele é valentão. Você viu o tom? Ele disse que é comunista, graças a Deus, socialista, debocha, e que ele faz o que Lênin mandou. O senhor já leu o decálogo de Lênin? Eu vou mandar para o senhor. Leia o decálogo de Lênin. É a destruição da família, dos valores, dos princípios. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição é a mesma pessoa, e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado. Ato antidemocrático é rezar um terço. Ato antidemocrático é dizer: eu sou a favor da vida, eu sou a favor do nascituro, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu quero um país livre, eu não morro de amor pelo regime cubano, nem o regime venezuelano, nem o regime chinês, eu não morro de amor pelo regime russo. Aí você é um fascista. Porque quando não se tem argumento, se tem uma palavra. E normalmente o esquerdista é assim. Falta ali o argumento, ele fala: você é fascista. Essa é a grande defesa. Mas, para quem segue o decálogo de Lênin, é repetir Marx. Diga, aponte para eles e diga para eles aquilo que você é. Nós temos um ministro da Suprema Corte agora que diz que ele segue o que Lênin manda antes de ser ministro da Suprema Corte. Imagine agora na Suprema Corte. E no discurso dele, pasme, senador Cleitinho, pasme, senadora Damares, pasme, senador Girão, deputado Nicolas, senador Marinho, ele faz um discurso na posse dele e diz que a Suprema Corte é o poder moderador do país. Sabe na frente de quem ele falou isso? Na frente do presidente do Senado. Eu não posso ouvir isso e ficar calado. O presidente do Senado tinha que ficar em pé e interromper o discurso dele. O senhor está errado. Tem 3 poderes harmônicos entre si, e não um poder que seja preponderante sobre o outro. Não é isso que a Constituição diz. Estava lá o Lira, estava lá o Lula. Isso é peso morto. Isso aqui é peso morto. É o dinheiro do contribuinte sendo gasto com essa CCC aqui, Casa dos Calados Coniventes. Que humilhação! 513 deputados. O seu presidente ouve isso e nada fala. Isso nós falamos lá na avenida. O meu discurso foi muito mais citando a Bíblia. Quando a pessoa diz: a Bíblia é um livro velho, eu digo: Deus é novo. O que valeu para aqueles dias vale para hoje. Deus não mudou, nós mudamos. O coração do homem é o mesmo em cada lugar, em cada tempo. O coração do homem não mudou. Deus é o mesmo. Por isso comecei meu discurso dizendo, senador Marinho, não tem mais nem mesmo a morte, a não ser que seja a morte espiritual. Porque por nada tenho ganho a minha vida. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro.
O que eles falaram hoje aqui, o profeta Jeremias ouviu. O que eles falaram hoje aqui, atacaram até o pastor Malafaia. Os profetas ouviram. O deboche, a anarquia. Chamaram Jesus de filho de Beuzebu. Jesus, filho de Beuzebu. Jesus. Pastor Malafaia é um profeta moche. Profeta foi chamado não para agradar a maioria. Profeta foi levantado para falar a verdade. E como um homem que recolhe impostos, como um cidadão pai de família, e como um homem religioso que é, mas como cidadão nunca se calou, verbalizou o tempo inteiro todas as causas em defesa da vida e dos valores. Esse país contou com a voz de Malafaia. No dia, Nicolas, acho que você estava engateando, brincando de bola de gude, quando o ministro de Dilma, o senhor, aquele lá que veio pedir perdão, Damares, depois a bancada evangélica, é o Gilberto Carvalho, num ato falho, lá do Rio Grande do Sul, os repórteres estavam atrás dele, ele não viu, e falou para os abortistas: nosso primeiro enfrentamento daqui para frente é com esses evangélicos, de cabeça vazia, comandados por pastores de televisão e de rádio. Lava a tua boca, pilantra. Eu falei isso na tribuna aqui na época. E não retiro uma palavra. Veja que ele estava plantando algo que estava caminhando, que estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. O pastor Malafaia agora está atacado. Vai ser inserido no inquérito. A Polícia Federal está pensando: o que Malafaia falou? Ordem cronológica das coisas. Discurso absolutamente técnico. Discurso com provas. Não cometeu ilegalidade. Falou da violência, da virulência cometida contra o Estado Democrático de Direito, o avassalamento contra a Constituição, o desrespeito à Carta Magna. Nós temos jornalistas presos, contas fechadas. Nós temos jornalistas sem o seu passaporte. Eles estão chorando, filhos de jornalistas sendo perseguidos. Eu podia falar o nome de todos eles que estão lá no exterior. O Constantino, o Paulo Figueiredo. Aqui nós temos do Pavinato até o nosso querido Alexandre Garcia. Dias trevosos, senador Girão. E que nós não podemos nos calar. O grande problema de quem conta mentira e trabalha com narrativa, Damares, é ter que olhar nos olhos de quem fala a verdade. Nenhum momento. Mas virou uma especulação. Eles agora vão perseguir. Sabe qual o nível de preocupação de Malafaia? Zero. Porque você validar a mentira e a narrativa é a mesma coisa de escarrar na verdade. E eles não vão detê-lo. Como não vai deter a mim? Ah, mas você tem foro. Que foro? Daniel também tinha. Daniel Silveira, não existe foro. Ah, vão deter o Nicolas, vão deter o Cleitinho. Cleitinho vai deter. Não vai! Lá na avenida tinha 1 milhão e 200 de Cleitinhos. Na avenida tinha 1 milhão de Girão, tinha 1 milhão de Damares, tinha 1 milhão de Magno Malta, tinha 1 milhão de Marinho, tinha 1 milhão de Bagato ali. Nós não estamos na caminhada porque existe um homem no comando dela. Não, nós estamos sob o comando de Deus. Deus, pátria, família e liberdade. Agora, quem não acredita em Deus, quem não acredita em liberdade, tenta fazer da libertinagem a liberdade. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição é a mesma pessoa. E minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual, intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, o início pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência
Roubar a liberdade de um homem é tirar a essência da sua humanidade, disse Alexandre de Moraes. Cometi uma fake news? Eu cometi um crime antidemocrático? Ministro, quando o senhor foi sabatinado, o senador Randolph, o senador Lindbergh e tantos outros foram à PGR para impedir que você fosse sabatinado. Porque o mínimo que eles falavam de você era que você era advogado do PCC. Agora você diz que vocês são salvadores da pátria? Ministro, me poupe. Ministro, me poupe. Vocês são salvadores da pátria. Mas antes de passar a palavra ao Marinho, eu quero usar a sua analogia. Tem uma palavra sua na internet muito bacana. O senhor disse que o Supremo não baixará a guarda para não parecer com a luta de Popó com Bambam. Bambam baixou a guarda e apanhou. Bom, se o senhor estava se referindo à guarda de Bambam, o senhor estava se referindo a Popó como um grande vencedor. Popó é um tetracampeão do mundo, meu amigo pessoal. Eu estava na luta, ministro. Eu estava assistindo a luta. Então, na sua analogia, Popó é o povo. E Bambam desrespeitou Popó. Popó é o povo. E Bambam tentou macular Popó. E os senhores que são diferenciados são Bambam. Bambam não estava preparado mesmo. Por isso o despreparo, a verborragia em cima de Popó. Porque ele sabia que ia enfrentar. Por isso que Ulisses, ao levantar a Constituição, disse que era uma Constituição cidadã. E a frase de Ulisses não morre. Só o povo pode ajudar o povo. Então o povo é Popó. E vocês são Bambam. Sem querer desrespeitar o Bambam, eu conheço esporte, conheço boxe. Mas eu sei quando o cara fica ali dentro, a adrenalina dele seca, arranca metade do gás do pulmão dele. E quando ele vê diante de si quem realmente tem a força, quem realmente tem o poder, realmente ele sai falando qualquer coisa por aí. Foi o que aconteceu. A sua analogia não está errada não, ministro. O povo é o Popó. E você mesmo, na sua analogia, se colocou na condição de Bambam. Mas nós não precisamos da sua guarda alta, porque ninguém vai lhe fazer o mal. Como cidadão, o senhor está respeitado por mim, como ministro está respeitado por mim. Jamais vilipendiarei a sua honra ou a sua família. Mas não cometo nenhum ato antidemocrático, nem qualquer cidadão que discorde como Vossa Excelência pensa e como Vossa Excelência faz. Em 89 eu descobri que era possível sim, porque eu disputei com todos os medalhões da política brasileira, todos os figurões, e eu, um simples metalúrgico, fui o segundo colocado. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Fórum de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar à presidência da República. Na República Dominicana tinha 15 organizações de esquerda. A Argentina tinha umas 20 organizações de esquerda e ninguém falava com ninguém. Todo mundo era inimigo de todo mundo. A única coisa que uniu os argentinos era o Maradona. Ninguém mais unia. E aí nós discutimos a necessidade de todo mundo voltar a fazer política. O que nós temos que fazer para garantir a democracia? Com quantas pessoas você falou da necessidade da organização popular? Com quantas pessoas você chamou para se organizar? Porque o meu partido, quando foi criado, a gente tinha núcleo de categoria, a gente tinha núcleo por bairro, tinha núcleo por vila, tinha núcleo por local de trabalho, por local de estudo. Ou seja, era a sociedade civil organizada no seu local de moradia, no seu local de trabalho, que fazia com que a democracia pudesse vencer. Eu pergunto, o que nós fazemos hoje? Aonde é que o momento que a esquerda errou? Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com uma força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta à que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram chincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Como é que nós estamos exercendo a democracia no nosso país? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer, sabe, a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora. É isso. Olha, meus amigos, o que nós estamos vivendo no Brasil não é apenas um momento difícil. É uma verdadeira palhaçada contra o povo trabalhador, contra as famílias de bem, contra cada um de nós que luta todos os dias para sobreviver. Esses áudios, essas revelações que surgem, como esse que o Magno Malta mostrou, são só a ponta do iceberg.
É como se a sujeira que eles tentaram esconder debaixo do tapete estivesse começando a escapar pelas frestas. E não adianta, por mais que eles tentem, a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode ser devagar, mas ela vem. E cada mentira contada, cada armação feita, cada plano contra o povo brasileiro, tudo isso será exposto, pouco a pouco. Nós sabemos que estamos lidando com verdadeiros bandidos de terno e gravata. Eles não representam o povo, eles representam apenas os próprios bolsos e os próprios interesses. Mas o Brasil não pertence a eles. O Brasil pertence a nós, ao povo brasileiro. E é por isso que precisamos resistir. É por isso que precisamos continuar firmes, sem abaixar a cabeça, sem desistir. Eles podem ter a mídia, podem ter a caneta, podem ter os tribunais e toda a estrutura nas mãos. Mas nós temos algo que eles jamais vão ter: a verdade, a fé e a união do povo. Pode ter certeza, o castelo de cartas que eles construíram vai cair. Pode demorar um pouco mais, pode ser pedra por pedra, mas vai cair. Porque nada que é construído em cima da mentira permanece de pé para sempre. E a história do Brasil já mostrou isso. Quantos impérios já ruíram? Quantos ditadores já caíram? Não vai ser diferente agora. Então eu falo para você que está aí do outro lado da tela, não perca a esperança. Cada vez que um escândalo como esse aparece, é a prova de que a máscara deles está caindo. É a prova de que a farsa não pode durar para sempre. E é a prova de que nós estamos no caminho certo. O Brasil é maior do que esses políticos corruptos. É maior do que essa quadrilha fantasiada de poder. E é maior do que essa vergonha que eles tentam impor ao nosso povo. O nosso papel é não nos calarmos. É continuar mostrando, compartilhando, conversando. É manter acesa a chama da verdade, porque, repito, eles podem tentar apagar, mas a verdade sempre vence. E é por isso que eu peço agora, se você chegou até aqui, se você faz parte dessa luta conosco, se você acredita que o Brasil pode ser diferente, já se inscreve no canal, ative as notificações e ajude esse trabalho a continuar. Cada inscrição é um passo a mais para a gente furar essa bolha e levar a mensagem para mais brasileiros que ainda estão sendo enganados. Deixa aqui nos comentários também de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber a sua cidade, o seu estado, porque isso mostra a força que nós temos em todo o Brasil. Cada comentário é um grito de resistência, cada comentário é uma voz que não pode ser calada. E por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo no WhatsApp. Mande para a sua família, mande para os seus amigos, mande nos grupos que você participa. É assim que a gente rompe o cerco da censura. É assim que a informação verdadeira chega a quem precisa ouvir. O sistema deles é forte, mas a união do povo é mais forte ainda. Então vamos juntos, sem desistir, sem recuar e sem ter medo. Porque o Brasil é nosso, e ninguém vai roubar o futuro da nossa nação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança e pela sua coragem de estar aqui comigo até o fim. Que Deus abençoe você, a sua família e a nossa pátria amada, Brasil.